Oi, que bom te ver aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero te dizer o mais importante de tudo. Aqui, ninguém te vê. Essa sala foi montada para isso. Ninguém tem câmera aberta, só eu. Ninguém vê quem está na sala, nem eu vejo. Você pode estar de fone, deitada, no carro, sem nome, sem foto, sem se identificar em nenhum lugar. Ninguém precisa saber que você está aqui. E uma coisa importante, você precisa saber disso. E você não precisa se inscrever em nada. Deixe assim, justamente para você poder assistir inteira, sem deixar rastro. É por lá que eu vou te mandar tudo o que eu prometer hoje aqui. Material, link, aviso. Também chega na nossa comunidade, tá? Do WhatsApp, se você preferir. Ou seja, é sigilo. Sigilo é o coração de como eu trabalho. E vale para tudo mesmo, porque eu sei o quanto é complicado, é difícil você falar da sua própria intimidade. Então, deixa só eu me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Carmo, terapeuta sexual e sexóloga, certificada pela Abrasex. E hoje você vai entender como resgatar a vontade e a sentir prazer de verdade sem obrigação. Eu sei que para você isso pode parecer bom demais para ser verdade, né? Talvez você já tenha até tentado de várias maneiras e nada tenha funcionado. Ou talvez você nunca tenha tentado nada. E se for esse o seu caso, eu quero que você ouça um número. Entre as mulheres que preencheram a pesquisa anônima para entrar aqui hoje, quase 3 em cada 10 marcaram a opção. Nunca contei isso para ninguém. Nunca. Nem para uma amiga, nem para a mãe, nem para o médico. Eu não me surpreendi. Esse é o assunto que a mulher mais carrega sozinha. Mas presta atenção no que isso significa. Porque você não está numa sala de mulheres resolvidas, ouvindo um problema que só você tem. Você está numa sala onde a maioria chegaram aqui calada. Exatamente como você chegou. E você faz parte. E você já sabe, fez parte mais difícil. Você fez a parte mais difícil. Não foi contar para ninguém. Você foi se inscrever numa aula sobre isso e aparecer. Isso já é um movimento. E você fez sozinha, antes de falar uma palavra. Depois de ter passado por isso comigo mesma e ter visto tantas mulheres saindo daí, eu posso te afirmar, você também é capaz. Depois de ter visto pessoas comuns tendo resultado, eu sei que você também pode. Pessoas como essas aqui. Nosso casamento já melhorou muito. As conversas acontecem com naturalidade. Conversando, trocando mensagem. À noite com bastante tesão. Ou seja, eles criaram o quê? Um diálogo, uma leveza. Foi um conjunto de aprendizagens que mudou a forma como vejo a minha sexualidade. Perceber que o prazer não é algo que devemos esperar do outro, mas algo que também parte de nós. Então, assim, como é real. Agora, olha esse vídeo. Olha esse vídeo, preste atenção. Aham. Eu me senti desbloqueada. Foi assim, nossa, finalmente, eu não acredito nisso. Bom, que tem uma luz no fim do túnel, né? Dá para resolver e é possível recuperar, né, esse desejo, essa intimidade, esse carinho. Devagarzinho, com a ajuda e com as orientações, a gente consegue. Merece, né, viver o casamento pleno, tranquilo, sem essa questão de cobrança, né? Tu poder se sentir tu mesma dentro do teu corpo,
tempo dentro da tua casa. Eu me sinto mais confiante, não tenho mais, tipo, restrição, medo, vergonha do meu corpo. Ele me deseja, tipo assim, eu fico feliz porque daí eu já tô, não tenho mais vergonha do meu corpo. Eu sinto que se ele me procura é porque realmente, não só para satisfazer ele, mas para me proporcionar um momento bom também. Me sentindo melhor, me sentindo mais mulher. É mais leve, não é sufocante. E agora é como se eu tivesse o controle, tivesse o poder de decisão e é como tem que ser. Melhorou muito, né? A questão da amizade, do diálogo, tudo é uma coisa conectada com a outra, né? O desejo, ele é meu, né? Ninguém dá desejo pra mim. Esse desejo, ele depende de mim. Foi quando eu finalmente entendi que o meu filho ia ser feliz se eu também fosse feliz. Se ele me visse feliz, eu ia ensinar a felicidade pra ele sendo feliz. Hoje tá tudo bem. A gente tá bem, se entende. O sexo tá sendo bom pros dois lados, né? E a gente também descobriu formas diferentes de sexo, né? Que é realmente o que é sexo. Eu não vou pro sexo com medo, um mistério, sei lá, será que vai acontecer, que não sei o que, eu queria muito que acontecesse. Não, hoje eu já vou mais tranquilo, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, tá tudo bem. Hoje eu me sinto mais confiante, vou pro sexo mais confiante. Hoje eu me sinto leve, né? Não me sinto pressionada, também, né, sei dos desejos dele, das vontades dele, a gente, né, tenta sempre estar conversando e me sinto mais à vontade, mais íntima realmente, né, do meu marido. A gente se sente super bem, tipo, que é como se a gente estivesse lá no início do relacionamento. Antes era uma obrigação, agora é momento de relaxar, de aproveitar, de curtir, de eu me sentir bem, da gente, né, nós, o casal. Não precisa responder nada, não precisa escrever para ninguém. Só repara por dentro qual desses casos mais parece com o seu. Guarda isso, eu vou voltar nele daqui a pouco. Nessa aula de hoje, eu vou te entregar 3 coisas. A primeira, porque você não nasceu sem desejo e nem está quebrada. A segunda, o que está fazendo o seu corpo associar sexo à obrigação em vez de ao prazer, sem que você perceba? E a terceira, qual é o primeiro passo para começar a resgatar a vontade e voltar a sentir prazer de verdade? Um passo que você já vai poder dar hoje à noite sozinha, sem contar para ninguém e sem precisar comprar nada. Porque depois de tantos anos ouvindo mulheres, eu descobri uma coisa. A pergunta que mais chega até a mim não é sobre sexo. É essa. Quando eu volto a ser eu? E essa resposta para ela, e existe uma resposta para ela, não é uma dica, não é uma técnica na cama e não é nada do que você provavelmente já tentou. É uma ordem, uma sequência e é exatamente a ordem que ninguém nunca te contou. E antes que a sua cabeça pergunte, será que isso vai funcionar mesmo? Eu quero deixar uma coisa clara. Nada do que eu vou mostrar hoje é achismo meu. O que você vai ouvir aqui vem da ciência do desejo feminino. São décadas de pesquisas sérias, de universidades e centros de estudo do comportamento humano do mundo inteiro, mostrando uma coisa que quase ninguém te contou, que o desejo da mulher muda em relacionamentos longos. Ele não some, ele muda de funcionamento. E essa mesma ciência explica por que algumas coisas acendem a vontade e outras bloqueiam. Eu passei anos e o que eu descobri nos meus próprios atendimentos, que quase ninguém fala, eu te conto daqui a pouco. Sabe aquela sensação de achar que o problema é só com você? Olha o que as mulheres estão pesquisando no Google. Falta de desejo feminino, o que fazer? Por que não sinto mais vontade de ter relação?
O que fazer para sentir prazer na relação? Por que não sinto vontade de ter relação? Não sinto vontade de ter relação. O que fazer? Não sinto mais vontade de ter relação com minha namorada. Olha esse dado interessante. 1 em 3 brasileiras tem falta de desejo. Antes, uma coisa que eu preciso que você ouça. Você não é exceção. E eu não vou te pedir para acreditar em mim. Eu vou te provar agora, do jeito mais direto que existe. Se você me perguntasse, antes de eu abrir a pesquisa que vocês preencheram, o que ia aparecer primeiro aqui, eu responderia logo, sem pensar 2 vezes, obrigação. E foi exatamente isso. Quase 4 em cada 10 mulheres marcaram. Faço por obrigação, não porque tem vontade. E a segunda, eu diria também que bateu. A vontade sumiu. E eu não sei porquê, mas de 3 a cada 10. Então, eu te mostro isso por um motivo só. E não é para te pressionar, não. É porque eu sei o que você está pensando desde que ligou essa aula. Será que o meu caso é diferente? Será que comigo é pior? Não é. Você caiu no padrão. E padrão é notícia boa, porque padrão tem causa e causa tem caminho. O que não tem saída é caso único. Eu não estou aqui adivinhando a sua vida. Eu reconheço um padrão que eu vejo há anos nos meus acompanhamentos e que de repente, toda vez eu pergunto: você nunca esteve sozinha nisso? Só ninguém tocou nesse assunto com você. E se você quiser, faz uma coisa. Vamos ver? Aperta nos coraçõezinhos aqui na tela. Aperta aqui os corações. Não se preocupe, não vai aparecer seu nome, não aparece nada seu. Só coloca um coração aí, porque você vai perceber que não é só você que passa por isso. Existem muitas mulheres passando pela mesma situação que você está passando. Só para você ver, com seus olhos, quantas estão aqui pelo mesmo motivo. Conseguiram apertar o coraçãozinho aí? Mas antes eu preciso dizer a vocês como foi que tudo isso começou. Tudo começou quando eu ainda trabalhava em um banco. Nos intervalos, no café, nos corredores, as conversas entre as mulheres sempre acabavam no mesmo assunto, relacionamento. Elas falavam sobre rotina, sobre as brigas, sobre o cansaço e principalmente sobre a falta de desejo. Muitas perguntavam como poderia apimentar o casamento, como voltar a sentir vontade, como fazer o relacionamento dar certo de novo. Naquela época, eu comecei a vender produtos eróticos. Como eu gostava desse universo, eu pensei, talvez eu possa até ajudar elas. Eu apresentava os produtos, explicava para que servia cada um e via curiosidade nelas. Até as mais tímidas vinham correndo conversar comigo escondido, óbvio, né? Mas com o passar do tempo, eu comecei a perceber uma coisa. Os produtos até despertavam interesse por alguns dias, mas os problemas continuavam. As mesmas mulheres voltavam dizendo que continuavam distante dos maridos, continuavam sem vontade, continuavam vivendo as mesmas dificuldades. Foi aí que eu entendi que o problema era muito maior. Não era a falta de um produto, era a falta de compreensão sobre o que realmente acontece com o desejo feminino. E aí foi que eu decidi estudar. Primeiro me tornei consultora em educação sexual, depois eu fiz a formação em sexologia e em seguida eu me especializei em terapia sexual. Quanto mais eu estudava, mais eu percebia que quase ninguém nunca nos ensinou como o desejo realmente funciona. E foi justamente nessa fase que aconteceu
algo que mudou completamente a minha vida. Enquanto eu estudava as histórias das minhas clientes, eu comecei a perceber que muitas daquelas dificuldades eu também estava aparecendo dentro do meu próprio casamento. Eu e meu marido estávamos juntos havia mais de 20 anos. Nós nos amávamos, mas aos poucos fomos deixando de ser marido e mulher para sermos apenas parceiros de rotina ou até colegas de quarto. A vida girava em torno do trabalho, das contas, da casa, das responsabilidades. Nós dois ficávamos em segundo plano. Eu tentava conversar, dizia que algumas coisas não estavam bem, que precisávamos cuidar da nossa relação, mas ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia enxergar o que estava acontecendo. Para ele estava tudo normal. Até que chegou um momento em que eu tomei uma decisão, a decisão mais difícil, podem acreditar, a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Mesmo amando o meu marido, eu pedi a separação. Não porque o amor tinha acabado, mas porque eu não queria passar o resto da minha vida vivendo daquele jeito. Porque eu sei como é viver um casamento onde ainda existe amor, mas a conexão para a intimidade foi desaparecendo. Foi triste, mas eu tomei essa decisão. Quando você olha para essa foto, você não diz que estava a poucos dias de nos separar. Você pode até enxergar uma família feliz no batizado da minha filha, mas vocês não têm noção como eu me sentia e da decisão que eu tomei. Ficamos meses separados. Até eu me emociono quando eu lembro dessa história. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, mas também foi o período que confirmou tudo aquilo que eu vinha descobrindo. Porque foi nesse período que eu apliquei em mim mesma, tudo aquilo que eu vim estudando. E eu não comecei pelo casamento, eu comecei por mim. Eu fui removendo uma a uma as coisas que tinham me afastado de mim mesma ao longo dos anos. E quando eu voltei a existir para mim, a nossa relação começou a responder. E aí aconteceu uma coisa que eu não provoquei, eu não pedi, eu não negociei. Ele começou a se mover também. Buscou ajuda. Mas repara na ordem, porque a ordem é tudo nessa história. Ele não se moveu porque eu convenci. Ele não moveu depois que eu mudei. Ele se moveu depois que eu mudei. Eu não esperei por ele. E é justamente por isso que eu nunca vou te prometer que o seu marido vai fazer. Eu vou te mostrar a parte que só depende de você, porque foi o que eu fiz. Que por acaso é a única que funciona primeiro. Nós voltamos. Não para um casamento que tínhamos antes, para um casamento novo, que nós dois escolhemos construir juntos. E hoje, 5 anos depois de tudo isso, nós continuamos aqui. São 25 anos de história juntos. Já imaginaram? 25 anos de história. Não temos um casamento perfeito, pode ter certeza, ele não é perfeito. Temos um casamento real, onde desafios, com fases difíceis, mas também com escolha, presença e vontade de continuar nos encontrando. Eu me emociono. E quando eu olho para trás, eu percebo que aquela separação não foi o fim da nossa história. Foi um momento que eu precisei me reencontrar para que depois nós pudéssemos nos encontrar novamente. Hoje, a intimidade na minha casa não é uma tarefa, é um lugar de encontro. E é por isso que eu estou aqui com você, porque eu sei, por experiência própria, que é possível amar alguém e ainda assim se sentir distante. Mas também sei, quando você começa a se reencontrar, muita coisa pode começar a mudar. Eu percebi que relacionamento não melhora apenas porque existe amor. Ele melhora quando existe entendimento, quando existe conexão,
quando existe escolha, e eu sei, na pele, que nada disso aconteceu por sorte. Aconteceu porque existe uma ordem certa para reconstruir essa conexão. E se você está me ouvindo e pensando, mas o meu já está desgastado demais, eu preciso te contar. Eu também achei isso do meu. Eu também achei que não tinha mais jeito. Eu me importava. Essas foram as tentativas de fazer dar certo. Fizemos encontros, saímos da rotina, achando que fazer algo fora trairia nós de volta. Desgaste não é sentença. É o sinal de que ninguém interrompeu o ciclo ainda. Vocês dois estão no piloto automático. E se ainda dói, é porque ainda importa. Depois disso, eu continuei acompanhando centenas de mulheres e vi exatamente o mesmo padrão se repetir. A mesma culpa, a mesma obrigação, a mesma desconexão. E o mesmo erro. Quase todas tentavam resolver, começando pelo lugar errado. E foi vendo esse padrão se repetir que a sequência ficou clara para mim. Primeiro, remover o que bloqueia. Só depois, despertar o que nunca deixou de existir. E quanto mais eu estudava e acompanhava essas mulheres, mais eu tinha certeza de que o problema nunca foi falta de desejo. O que impedia essas mulheres de viver uma intimidade leve era tudo aquilo que havia afastado elas de si mesmas ao longo dos anos. Foi dessa experiência, somada aos meus anos de estudo e de prática clínica, que hoje eu consigo conduzir outras mulheres a remover aquilo que está bloqueando uma vontade que nunca deixou de existir. Foi naquele banco que eu percebi uma coisa que mudou a minha vida. O sofrimento daquelas mulheres não era apenas a falta de sexo, era viver acreditando que havia algo de errado com elas. E foi naquele dia que eu decidi dedicar a minha carreira a mostrar que não, que elas não estavam quebradas. Elas só precisavam compreender o que realmente estava bloqueando a própria vontade. E tudo que eu fui descobrindo nas conversas naquele banco, nas mulheres que acompanhei e dentro da minha própria casa, eu fui organizando num caminho. Um caminho com começo, meio e fim, na ordem certa. É esse caminho que eu vou te mostrar hoje. Antes de tudo, deixa eu te explicar uma coisa que poucas pessoas explicam sobre o desejo feminino. E quando você entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Eu vou te explicar de um jeito bem simples. Imagine que o seu desejo funciona como um carro. Imagine. Vou beber uma água. Imaginou? Pronto. Esse carro tem 2 pedais, o acelerador e o freio. O acelerador é tudo aquilo que desperta a vontade. É quando você se sente conectada, segura, desejada, relaxada, presente. Já o freio é tudo aquilo que bloqueia essa vontade. O cansaço, a sobrecarga, as preocupações, as cobranças, os conflitos, a sensação de que o sexo virou mais uma obrigação. E aqui está o ponto que muda tudo. Não existe acelerador no mundo capaz de vencer um freio que continua pressionado. Você pode tentar acelerar. Pode comprar uma lingerie, planejar uma viagem, ler um livro, assistir vídeos, fazer de tudo para sentir vontade. Mas se seu freio continua pressionado, o carro não sai do lugar. É por isso que eu costumo dizer uma frase muito importante. Na maioria das vezes, o problema não é falta de acelerador, é excesso de freio. E quando você entende isso,
percebe que o problema nunca foi falta de vontade. O problema é que existe tanta coisa bloqueando essa vontade que ela simplesmente não consegue aparecer. Agora tem uma segunda descoberta que muda completamente a forma como muitas mulheres enxergam o próprio corpo. No começo de um relacionamento, o desejo costuma aparecer espontaneamente, né? Você olha para a pessoa, opa, já tem vontade, né? Você pensa nela, sente vontade, né? Parece que tudo acontece naturalmente. E depois de alguns anos de relacionamento? Para a maioria das mulheres, isso muda. O desejo deixa de ser espontâneo e passa a ser responsivo. Ou seja, ele não aparece necessariamente antes. Ele aparece durante a experiência. Depois que o corpo se sente seguro, depois que a mente desacelera, depois que aquilo era feio, que era sujo, que sexo só era para ter filho, que mulher direita não sente, que era coisa de mulher à toa. Isso não sai da sua cabeça só porque você casou e virou adulta. Fica no seu corpo. E aí você vive uma contradição impossível. Te ensinaram que sentir era errado e agora te cobram que você sinta. Não é um defeito. Entende? Que isso não é defeito de caráter, é programação. E programação não é destino. Programação se desfaz. Ou seja, a gente precisa desconstruir. E aqui eu quero falar com uma mulher específica. De repente, até você se identifique. Aqui controla tudo. A casa, os filhos, o trabalho, as contas. Se você vive na sua cabeça e sente que não consegue se soltar, isso não é frieza. Desejo precisa de um pouco de entrega. E entregar é justamente que a vida nunca deixou você treinar. É padrão aprendido. E padrão se treina. E o problema é que quase ninguém ensina isso. Pelo contrário. Pelo contrário, a maioria das mulheres passa anos acreditando que deveriam sentir vontade porque sentia no início do relacionamento. Quando isso não acontece, elas concluem que perderam o desejo. Mas não perderam. Elas apenas nunca aprenderam a criar as condições para que essa vontade pudesse aparecer novamente. E é exatamente essa chave. Antes de tentar despertar a vontade, você precisa aprender a identificar e remover aquilo que está mantendo o freio pressionado. Só depois faz sentido acelerar. Porque antes de tentar despertar a vontade, nós aprendemos a identificar e remover aquilo que está mantendo o freio pressionado. Só depois faz sentido acelerar. Agora deixa eu te mostrar onde você provavelmente está. E eu aposto que você se reconhece em pelo menos um desses quatro lugares. E talvez em mais de um, dependendo da semana. O primeiro, você cede. Transa para ele não reclamar, para evitar briga, para ele não procurar fora, com a cabeça na lista do mercado. O segundo, você recusa, mas em silêncio. Diz que está cansada, espera ele dormir primeiro e sente a tensão chegando quando anoitece. E o terceiro, você tenta se forçar. Compra uma lingerie, marca um jantar, se cobra para se esforçar mais, tentando com toda a força sentir uma coisa que não vem. E o quarto, que talvez seja o seu. Você conversou, sentou, explicou, pediu, talvez uma vez, talvez 50, e não mudou nada. E aqui essa parte é mais cruel. Cada uma dessas quatro saídas alimenta exatamente o problema que ela tenta resolver. Quando você cede por obrigação, o seu corpo aprende uma coisa. Aquele toque virou tarefa. Às vezes virou invasão.
É o mesmo erro. Tentar resolver no quarto uma coisa que começa lá na sala. Repara que essas 4 saídas têm uma coisa em comum. Todas tentam acelerar. Compra lingerie, marca o jantar, se obriga, corre atrás de remédio. É tudo pé no acelerador. Conversa e conversar também, por um motivo que eu vou te explicar daqui a pouco. E por isso que não funciona. Não dá para acelerar com freio pisado. O contrário do que todo mundo tenta. Não é buscar mais vontade, é tirar o pé do freio primeiro. Soltar o que está bloqueando a vontade e só depois deixar responder. Parece simples, né? Mas quase ninguém faz. Porque o instinto mantém ir direto para o acelerador. Agora, quais são os seus freios? E em que ordem soltar para cada um? E aí que quase toda mulher se perde. E é exatamente esse caminho que eu vim te mostrar. Pensa nessa cena. Você está deitada. Ele se aproxima. E por dentro só passa um pensamento. Hoje não. Pelo amor de Deus. E logo atrás vem a culpa. O que há de errado comigo? Ou talvez seja outra cena. Você até quer. O corpo até topa. Mas a sua cabeça não desliga. A mochila da escola, a consulta de amanhã, o que falta no mercado. E o quarto virou o único lugar da casa onde você consegue desligar do mundo e descansar. Não é que você não queira, é que não sobrou espaço em você. Aí você conclui a única coisa que sobra. O problema sou eu. Talvez você tenha ido ao médico atrás de uma explicação. Talvez alguém tenha te dito que é a idade, que é hormônio. Quantas vezes você ouviu isso? Talvez você já tenha corrido atrás de exame, de remédio, de uma lingerie nova, para você se consertar. Mas no fundo, você não sabe por quê. Simplesmente sumiu. E o que sobrou foi a conta apontando para você. Mas não tem nada quebrado em você. Lembra dos 2 pedais? A sua vontade não sumiu. Ela está com freio pisado. A lista de coisas na cabeça, o cansaço que não passa, a sensação de mais uma obrigação, isso tudo é freio. E não existe acelerador que vença isso. Se você já foi no médico atrás de uma explicação e voltou que está tudo normal com seus exames, eu preciso te dizer, você não está inventando nada. Esse é o caminho mais comum que a mulher faz procurar no corpo uma resposta que não acha em lugar nenhum. E na maioria das vezes o exame volta ao normal. O exame estava certo. A pergunta é que estava incompleta. Exame de sangue mede hormônio. Não mede quanta coisa você carrega na cabeça na hora de deitar. Quantas coisas você pensa? Não mede quantas vezes foi tocada dessa semana com pedido dentro do toque. Não mede há quanto tempo ninguém te pergunta como você está. Isso não é falha do médico, isso não é falha sua. É que ninguém aprendeu a fazer a segunda pergunta. Às vezes, o corpo precisa mesmo de cuidado médico. E isso importa de verdade. Mas na imensa maioria das vezes, o que está segurando a sua vontade é o freio. E o freio não aparece em exame nenhum. Agora imagina tirar o pé desse freio. A vontade que você acha que morreu está bem ali embaixo, inteira, esperando o momento certo para voltar, no seu tempo, sem remédio. Mas você não solta esse freio, só sabendo que ele existe. Guarda essa palavra, freio. Eu já vou voltar nela. Você lembra no começo, quando dava vontade do nada? E hoje não dá.
então a conta fecha sozinha na sua cabeça. Se não vem mais sozinho, é porque acabou o amor. E aí vem a pergunta que talvez nunca tenha dito em voz alta para ninguém. Eu amo ele. Então por que eu não sinto mais vontade? E logo atrás vem a pior de todas. Será que eu não amo mais? Eu preciso te dizer com toda clareza, vontade e amor não são a mesma coisa, são caixinhas diferentes. Elas moram em lugares diferentes de você. Dá para amar muito e não sentir vontade nenhuma. E isso não diz absolutamente nada sobre seu amor, diz sobre seu freio. Essa é uma das mentiras mais cruéis que te contaram, a de que vontade de verdade é só a espontânea. Aquela de filme que aparece sem aviso. Mas lembra do que eu te falei? Depois de alguns anos juntos, para quase toda mulher, deixa de vir antes e passa a vir depois. Depois que o corpo se sente seguro e sem pressão. Você não perdeu a vontade. Você está esperando uma vontade espontânea, que nessa fase da vida, quase nenhuma mulher tem e fica se culpando por não ter uma coisa que não era para ter mesmo. Quando você para de esperar o raio cair do céu e aprende a criar o momento certo, a vontade volta a responder. Mas o seu dia a dia hoje está cheio de freio. E tem um freio específico, o mais forte de todos. O que você mais pisa sem nem perceber. Porque aprendeu a vida inteira que era certo. A ideia de que se você não ceder, o casamento corre perigo. Talvez ninguém tenha falado exatamente essas palavras, mas de alguma forma você passou a acreditar que precisava fazer sexo para evitar uma discussão, para que ele não se sentisse rejeitado, para que ele não procurasse outra pessoa, ou simplesmente porque achava que era o seu dever como esposa. Então você cede, mesmo sem vontade, com a cabeça longe, esperando acabar. Às vezes, você até chora. Chora porque fez para agradar e no fundo, não foi bom para você. Você fica frustrada. E antes de continuar, eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou aqui para te julgar. Na maioria das vezes, você fez isso porque queria proteger o seu casamento. Você fez o melhor que conseguia com aquilo que acreditava ser o certo. Mas existe uma consequência que quase ninguém explica. Cada vez que você faz sexo por obrigação, o seu corpo aprende uma associação. Ele deixa de entender aquele momento como espaço de conexão e começa a entender como mais uma obrigação, mais uma cobrança, mais uma tarefa da lista. E é por isso que eu digo que a obrigação é um dos freios mais fortes do desejo. Ninguém consegue sentir vontade daquilo que o corpo aprendeu a fazer apenas por obrigação. Ninguém. Ninguém vai ter vontade se o corpo vê que é uma obrigação. Porque um corpo pressionado aprende a se proteger. E a proteção e desejo completamente a forma de olhar para o problema. O problema nunca foi falta de força de vontade. O problema é que durante muito tempo o seu corpo aprendeu que intimidade significava pressão, expectativa e obrigação. E ninguém sente desejo quando está tentando apenas cumprir uma tarefa. E tem um freio que eu ouço de 10 formas diferentes, quase sempre com as mesmas palavras. A sensação de que todo toque dele já vem com um pedido dentro. Ele passa a mão nas suas costas e você já lê. Ele já quer. Ele te abraça na cozinha e o seu corpo já se fecha, porque aprendeu que aquele abraço tem endereço. Uma mulher me escreveu assim essa semana.
Cada toque que aparece uma cobrança, às vezes nem é. Mas eu me afasto. Repara nessa frase. Às vezes nem é. Isso tem nome. Eu chamo de toque-cobrança. É o que acontece quando o carinho e pedido viram a mesma coisa dentro de uma casa. O seu corpo perde o único lugar onde ele conseguia relaxar. E aí não sobra afeto nenhum entre vocês, só negociação. E olha que isso quer dizer. Se o seu corpo se fecha antes de você decidir qualquer coisa, ele não está te traindo, ele está te protegendo. Corpo em proteção não deseja e nem deveria. Isso não é frieza sua, é um corpo fazendo exatamente o trabalho dele. E isso tem como ser desfeito, porque foi aprendido. E tem um freio que quase toda mulher conhece. A sensação de que depois dos filhos, você se apagou. De que sobrou só a mãe e a mulher sumiu. Aqui eu preciso fazer uma separação. Porque tem mulher me ouvindo aqui que está grávida agora ou com um bebê de meses. E se esse é seu caso, uma parte disso é físico e é real. Hormônio, amamentação, noites sem dormir, corpo em recuperação. Isso não é imaginação sua. E vale conversar com seu médico. Eu não vou te dizer que é só na sua cabeça, porque não é. Mas repara, o físico explica uma parte, mas não explica tudo. Porque tem uma outra parte que é igual para todas nós. E essa não passa sozinha com o tempo. Não é a maternidade que apaga o desejo. É o papel que você assumiu sem perceber. A mãe e a gestora de todo mundo dentro da casa. Às vezes, até dele. E ninguém sente desejo dentro de um papel de gestora. Mas a boa notícia, que papel não é identidade. Papel se muda. Por isso, recuperar a vontade não significa aprender a ceder melhor. Também não significa ignorar o relacionamento. Significa reconstruir a forma como seu corpo vive intimidade, sem pressão, sem culpa e sem fingimento. Porque a verdadeira vontade nasce quando existe liberdade para sentir. E antes que essa pergunta apareça na sua cabeça, nada disso é um esforço por ele. Talvez exista mágoa, talvez uma parte de você ache que ele nem merece. Talvez você tenha medo de mudar e ele continuar exatamente igual. Então guarda isso. Esse caminho é seu. A autoestima que você recupera, a clareza, o bem-estar, isso ninguém te tira. Mesmo que ele demore a acompanhar, você não volta para a estaca zero. O reconhecimento dele é consequência. Nunca é uma condição. E eu sei o que pode estar soando aí na sua cabeça. Mais uma culpa, mais uma coisa para eu resolver sozinha. Não é. Isso não é mais uma tarefa na sua lista. É a única alavanca que está na sua mão. Todo o resto depende de alguém que você não controla. Você não consegue controlar. E talvez você esteja pensando, Ana, mas como eu faço isso depois de tantos anos vivendo dessa forma? E é exatamente essa pergunta que eu vou responder antes de você sair daqui hoje. Porque antes de tentar despertar a vontade, nós precisamos remover aquilo que ensinou o seu corpo a desligá-la. Agora eu quero que você pare por um instante e junte tudo isso que nós conversamos até aqui. Primeiro, você descobriu que o problema não é que você esteja quebrada, certo? Depois, entendeu que o desejo feminino muda ao longo do relacionamento. Ele não desaparece, ele apenas deixa de ser espontâneo e passa a precisar de um ambiente seguro para aparecer. E por último, você viu que a obrigação é um dos maiores freios da vontade. Quando você junta essas três peças,
tudo começa a fazer sentido. Talvez pela primeira vez em muito tempo, você consiga olhar para a sua história com menos culpa. Porque o problema nunca foi você. Você não perdeu a capacidade de desejar. Você não nasceu fria. Você não deixou de amar o seu marido. Na maioria das vezes, o que aconteceu foi que seu corpo aprendeu a se proteger. E um corpo que está tentando se proteger dificilmente consegue desejar. É por isso que eu quero que você guarde uma frase. Talvez ela seja a frase mais importante de todo esse encontro. Você passou anos tentando acelerar a vontade e quando, na verdade, o que precisava era aprender a tirar o pé do freio. E existe uma diferença enorme entre duas coisas. Porque aquilo que morreu não volta, mas um freio pode ser solto. E quando ele começa a ser solto, pouco a pouco, o corpo volta a ter espaço para responder. A vontade reaparece, o prazer reaparece e a mulher começa a perceber que aquilo que ela acreditava ter perdido estava apenas esperando o momento certo para voltar. E agora eu quero fazer uma coisa que talvez incomode um pouco. Eu quero pensar com você por 6 coisas que a mulher faz quando a vontade trava. Não são erros de burrice, tá? São quase todas tentativas certas. É o que qualquer mulher sensata faria. E é justamente por isso que dói muito quando não funciona. A primeira é conversar. Sentar com ele e explicar. Dizer o que te incomoda, o que você precisava que fosse diferente. Talvez você tenha feito isso uma vez, talvez 50. Foi o que mais apareceu quando eu perguntei o que vocês já tinham tentado, mais da metade. E olha, conversar é certo. Conversar o que gente madura faz. O problema não é a conversa, é que você foi conversar com o freio pisado. Você pediu para ele entender uma coisa que nem você conseguia nomear ainda, porque ninguém nunca te explicou o que estava acontecendo com você. Você tentou negociar o acelerador enquanto o freio continuava afundado. E aí ele não entendeu. Você se frustra e no fim das contas a conversa vira mais uma prova de que não tem solução. A segunda é procurar no corpo. Marcar um médico, pedir exames, checar hormônio. 1 em cada 3 aqui fez isso. E é a coisa mais lógica do mundo. Se o corpo não responde, o problema deve estar no corpo. Só que na maioria das vezes, o exame volta o quê? Normal. E aí você sai de lá pior do que entrou, porque agora nem tem culpado. A terceira é fazer mesmo sem vontade, para evitar briga, para não ter clima ruim na casa depois de 3 dias. Foi a resposta que mais apareceu na pesquisa, 4 em cada 10. E você fez isso por amor. Olha só o tamanho disso. Você fez por amor, para proteger a sua família. Só que cada vez que seu corpo passa por aquilo sem querer, ele aprende uma coisa. Aqui é lugar de cumprir, não de sentir. Você estava tentando salvar a paz e, sem saber, estava afundando o freio. A quarta é investigar no clima, a lingerie nova, a viagem sem as crianças, o jantar marcado. Todo mundo diz que é falta de romance, falta apimentar. Só que você já viveu isso, né? A viagem chega, o quarto é bonito e você continua sem sentir nada. E agora com uma culpa nova, porque gastou dinheiro e nem isso resolveu. Não resolveu porque era acelerador. Cenário bonito não solta freio nenhum. A quinta é dar conta de tudo. Assumir a casa, os filhos, o trabalho, a agenda, os remédios, a escola. Às vezes, até as coisas dele.
Você faz porque, se você não fizer, desanda. E é verdade, desanda mesmo. Mas repara no que você virou dentro da sua própria casa. Gerente. E ninguém sente desejo de dentro de um papel de gerente. Uma mulher me escreveu essa semana dizendo que sente como se estivesse criando e educando um filho. Imagine. Não tem freio mais pesado do que esse. E a sexta é carregar isso calada. Não contar para ninguém, nem para amiga, nem para mãe, nem para o médico. Quase 3 em cada 10 aqui nunca contaram. E você fez isso por lealdade, não para não expor ele, para não expor o casamento. Só que o silêncio faz uma coisa cruel com a mulher. Sem ninguém para comparar, você conclui que é só com você. E aí não é mais um problema, vira um defeito seu. Se você reconheceu a sua vida em 2, 3 ou em todas as 6, eu preciso que você ouça isso com muita clareza. Você não falhou por falta de esforço. Você fez tudo o que dava para fazer sem saber. Você tentou de tudo, só que tudo na ordem errada e sempre no acelerador. Ninguém nunca te disse que existe uma ordem. E soltar esses freios, um por um, na ordem certa, é um caminho que existe. Eu ainda vou te falar dele hoje, mas antes, como eu prometi lá no começo desse encontro, aqui está a sua primeira leitura, para fazer ainda hoje à noite. É simples, certo? E para você não precisar decorar nada do que eu disse agora, o link do mapa do freio já está aqui embaixo, no espaço onde só eu escrevo. É uma página só para te guiar nessa leitura de hoje à noite. Baixe agora, que ele é seu, certo? Baixaram? Vou colocar também o link na comunidade, tá? Porque pode ser que tem gente que entrou pelo link do e-mail, não entrou na comunidade, ou está na comunidade, não entrou pelo e-mail. Eu vou dar um tempinho para vocês baixarem. Mas isso é para fazer com calma, certo? Com calma, pensar em tudo aquilo que a gente já conversou até aqui, certo? E se você está pensando, eu não tenho energia, nem para começar mais uma coisa, eu preciso te dizer uma coisa. Isso não é preguiça, é cansaço emocional. E é exatamente por isso que o meu primeiro passo é pequeno de propósito. Hoje, antes de dormir, eu quero que você faça uma pergunta para si. Talvez seja o cansaço, talvez seja a sobrecarga, talvez seja uma cobrança que você carrega sozinha, talvez seja um ressentimento que ficou guardado, ou até uma sensação de que a intimidade virou só mais uma obrigação. Não tente resolver tudo, apenas dê um nome para esse freio, certo? Porque aquilo que você consegue enxergar deixa de comandar a sua vida no automático. Depois, escolhe uma pequena atitude que represente tirar o pé desse freio. Só uma. Pode ser uma tarefa que você assume sem nem pensar e que só por hoje você não assume. Não avisa, não cobra, não explica. Pode ser até dizer não para uma cobrança desnecessária ou simplesmente reservar 10 minutos para você sem culpa. E aí, só observa o que acontece dentro de você quando você sai do automático uma única vez. Esse é o primeiro centímetro, não é o caminho inteiro, mas pode ser a primeira prova no seu próprio corpo de que esse freio existe e de que ele pode começar a ser solto. Agora eu preciso ser muito honesta com você. Um único exercício não desfaz anos de culpa. Não muda padrões construídos ao longo de um casamento. E amanhã
muito provavelmente a sua casa vai tentar te puxar de volta para o automático. E antes de eu te falar do caminho, eu preciso responder a duas mulheres diferentes que estão nessa sala agora. A primeira: nunca contou isso para ninguém. Você entrou aqui de câmera fechada e uma parte de você está com medo de alguém descobrir. Para você, eu digo, o sigilo aqui não é promessa bonita. É como tudo foi construído. Você nunca vai precisar aparecer, nunca vai precisar falar, nunca vai ter seu nome em lugar nenhum. A segunda já tentou, já sentou, já conversou, já explicou. Talvez já tenha ido no médico e que não era vergonha. É uma frase que você já disse para você mesma. Isso não vai funcionar comigo. Eu ouço essa frase em quase todo o acompanhamento. E ela obedece uma regra cruel. Quanto mais tempo a mulher convive com isso, mais forte ela fica. Quem está aqui quem está há 5 anos nessa situação já nem tem medo de tentar. Já tem certeza de que não adianta. Para você, eu não vou prometer nada. Eu vou te pedir para reparar numa coisa. Você entrou aqui hoje sem saber por quê. Passou anos sem esse porquê. Talvez 5, talvez 10. E agora você tem. Isso não foi uma promessa minha. Aconteceu dentro de você, nessa última hora, e você sentiu. Agora eu preciso ser honesta sobre o que eu não fiz aqui hoje. Eu te mostrei o mapa, eu não te dei a ordem. E a ordem é a única coisa que eu não consigo entregar numa aula gratuita. Porque ela não é informação, é uma sequência. E sequência precisa de acompanhamento. E se uma hora te devolveu o porquê, imagina o que a ordem certa faz em 8 semanas. Porque conhecer o problema não é a mesma coisa que saber percorrer o caminho da transformação. Uma mulher não precisa apenas entender por que a vontade sumiu. Ela precisa saber, passo a passo, na ordem certa, como reencontrá-la. E existe um caminho para isso. E é sobre ele que eu quero falar com você agora. Pessoal, isso é o máximo que eu consigo entregar em uma única aula. E eu espero de verdade que hoje você tenha entendido uma coisa muito importante. Você não está quebrada. Só essa compreensão já pode mudar a forma como você olha para si mesma. Mas eu também preciso ser muito honesta com você. Entender o porquê a vontade desapareceu não é o suficiente para fazê-la voltar. Você já provou isso hoje. Você tentou conversar, tentou o médico, tentou o clima, tentou dar conta de tudo, tentou fazer sem vontade, tentou aguentar calada. Nenhuma dessas foi falta de esforço. Todas foram falta de ordem. Porque amanhã a rotina continua, as cobranças continuam, a sobrecarga continua, os mesmos gatilhos continuam. E é justamente por isso que tantas mulheres entendem o problema, mas continuam vivendo exatamente da mesma forma. Foi por perceber isso, depois de acompanhar tantas mulheres, eu organizei tudo que funcionava nos meus atendimentos e é um método, não um conjunto de técnicas, não uma coleção de exercícios, um método. Porque eu descobri que não era uma técnica específica que fazia diferença, era a sequência. Talvez você até já faça terapia ou já tenha feito e ela pode ter te ajudado em muita coisa, mas terapia comum e até a terapia de casal olha para a vida inteira. Ela raramente chega na raiz do desejo e quando chega, não segue uma ordem. É como tratar um problema de coração com um clínico geral. Ajuda, mas não é especialidade.
O que muda essa área não é mais uma seção solta, é uma sequência certa, focada só nisso. Foi assim que nasceu o método Desejo Próprio, um método criado para ajudar mulheres a resgatarem a vontade e voltarem a sentir prazer de verdade, sem viver a intimidade como obrigação. Ele nasceu de uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergo o desejo feminino. Uma mulher não perde a vontade, ela vai se desconectando de si mesma, até acreditar que perdeu. Enquanto essa conexão não é reconstruída, qualquer tentativa de despertar essa vontade será apenas um esforço temporário. Foi por isso que eu organizei esse caminho em 5 movimentos, porque cada movimento prepara o próximo, e é justamente essa sequência que faz toda a diferença. O primeiro movimento é entender por que nenhuma mulher consegue mudar aquilo que ainda acredita ser um defeito. Aqui você compreende como o desejo realmente funciona e percebe que você nunca esteve quebrada. O segundo movimento é identificar. Agora você aprende a reconhecer tudo aquilo que está pressionando o seu freio. As culpas, as cobranças, as crenças, os ressentimentos, a sobrecarga, porque só conseguimos remover aquilo que primeiro conseguimos enxergar. E aqui vale um combinado, isso não é terapia de choque, você não vai abrir tudo de uma vez, é uma camada por vez, no seu ritmo. E eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa, essa parte não dá para pular. Não porque doa, mas porque ela é que faz o que vem depois funcionar. O que a gente não olha não vai embora sozinho, continua agindo no automático. O terceiro movimento é reconectar. Depois de remover os primeiros bloqueios, chegou a hora de voltar ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. O seu próprio corpo, ele precisa de atenção. Aqui você aprende, no seu tempo, a sentir novamente, sem pressão, sem obrigação, sem precisar corresponder às expectativas de ninguém. O quarto movimento é redescobrir. Só agora faz sentido despertar novamente o prazer, porque um corpo que ainda está pressionado não consegue responder, mas um corpo que voltou a se sentir seguro encontra espaço para desejar novamente. E o quinto movimento é escolher, porque a verdadeira liberdade não é dizer sim o tempo todo, é poder dizer sim quando existe vontade. E também dizer não quando ela não existe. E se sentir bem, sem culpa, sem medo, sem sentir que isso coloca o seu casamento em risco. E clareza aqui, não é julgamento. Saber o que está acontecendo não te obriga a nada, só devolve uma coisa que a rotina te tirou, o poder de escolher. E existe uma coisa que eu quero que você nunca esqueça. O coração do método Desejo Próprio não está apenas nos 5 movimentos, está na ordem em que eles acontecem, porque seu instinto vai dizer para você começar justamente pela parte que mais dói. Ele vai dizer, me ensina a sentir vontade, me ensina a ter prazer. Só que esse é exatamente o erro que quase todo mundo comete. Você tenta acelerar enquanto o freio continua completamente pressionado. Você tenta acelerar enquanto o freio continua completamente pressionado. E é por isso que até quem faz terapia há anos pode continuar travada nessa área. Não é por falta de esforço, é falta de ordem. E foi exatamente isso que eu descobri nos meus acompanhamentos. O desejo não desperta a força. Primeiro, nós removemos aquilo que está sufocando a vontade. Só depois ele encontra espaço para despertar novamente. Essa é a lógica do método Desejo Próprio. E é justamente essa ordem
que separa mulheres que passam anos tentando sem resultado daquelas que finalmente conseguem voltar a sentir prazer de verdade. E antes de mostrar como isso chega até você, eu quero que você imagine uma coisa comigo. Imagina, daqui a alguns meses, a noite chegando, e você não sentir mais aquele aperto, o anoitecer deixar de ser tensão, você deitar sem estratégia, sem fingir sono, sem esperar ele dormir primeiro. Imagina acordar mais leve, porque você parou de carregar uma culpa que nunca foi sua. Sobrar paciência para os seus filhos, sobrar espaço na sua cabeça, sobrar para você. Imagina se olhar no espelho e se reconhecer de novo. Não porque o corpo mudou, mas porque a autoestima voltou para o lugar dela. E as mulheres que eu acompanho me contam uma coisa que se repete. Quando elas mudam, a casa muda junto. Menos tensão no ar, menos briga, mais leveza entre os dois. Eu não posso prometer que ele vai fazer. Isso nunca esteve nas minhas mãos. E o método não depende disso. Mas a mulher que você vai... Mas sim, a mulher que você volta a ser, essa ninguém tira. E é exatamente essa mulher que os 5 movimentos constrói. Um passo de cada vez. Sem pressa. Na prática, é assim que o método Desejo Próprio chega até você. E eu vou te mostrar de um jeito específico. Cada parte disso existe para resolver uma daquelas 6 coisas que você tentou. Primeiro, o seu passo de entradas, as boas-vindas e o nosso combinado de sigilo, para você entrar sem aquele medo de onde foi que eu me meti, sabendo que o seu sigilo está garantido desde o primeiro minuto. Lembra do médico? Do exame que voltou normal? O primeiro movimento é a aula que vai te aliviar de ouvir, onde eu te explico com calma e sem julgamento, porque a sua vontade travou de verdade. É a resposta que o exame não podia te dar, porque a pergunta não era sobre sangue. Esse passo sozinho tira um peso de anos das suas costas. Lembra de dar conta de tudo sozinha? De ter virado gerente da sua própria casa? Depois veio um mapa completo do que roubou a sua vontade. O mapa do freio que você ganhou hoje foi só uma porta de entrada. Aqui você enxerga com nome e sobrenome quais freios estão pisados na sua vida. O peso de gerenciar tudo, a mágoa acumulada, o papel de mãe que você assumiu dele sem perceber. E aí você para de brigar com o inimigo errado. E junto com isso, no presente que eu vou te dar, vem um guia para redistribuir o peso da casa. Porque enxergar o freio e continuar carregando tudo sozinha não muda nada. Lembra da viagem, da lingerie, do jantar que não resolveu? É aqui que a ordem aparece. O terceiro movimento é a volta para o seu corpo. São 4 áudios guiados que te reconectam com você mesma. Freios são feitos para você fazer sozinha, de fone, no seu tempo, no seu sigilo. E só depois disso vem o 4º movimento, a redescoberta do seu prazer. Mais 3 áudios, em 3 etapas, uma por vez. E você só avança para a próxima se e quando quiser, nessa ordem. Porque prazer, lembra de fazer sem vontade para manter a paz? O 5º movimento é o de dizer não quando você não quiser e dizer sim quando você realmente quiser. Uma aula com frases simples e práticas para você voltar a se sentir donas das suas escolhas e do seu próprio corpo, sem pressão, sem obrigação e sem aquele preço de 3 dias de clima pesado. E por último, o que garante que a sua vontade não vai embora de novo, um encontro de clareza. Se travar no meio do caminho, você tem onde me encontrar. Conseguiu perceber que você não vai se expor, que você vai estar o tempo todo comigo?
E como tudo isso chega até você? Pensando para o seu sigilo, as aulas de entendimento e os nossos encontros acontecem ao vivo, comigo, e no mesmo formato dessa sala de hoje. Ninguém abre a câmera, só eu. Ninguém vê quem está. Ninguém sabe quem participa e as perguntas são anônimas. Você pode estar de fone, deitada, sem se identificar, exatamente como agora. E todo o trabalho mais íntimo do corpo é gravado para você fazer sozinha, de fone, quando os outros já dormiram, no banho, no carro, na plataforma Hotmart, no seu tempo. E um detalhe que eu sei que importa para você: as práticas da semana chegam num canal só de avisos. Só eu falo, ninguém vê quem está dentro, ninguém fala com ninguém, ninguém te encontra por lá. Não existe grupo de mulheres conversando, se expondo, isso não existe aqui dentro. É a minha voz chegando até você e nada mais. Ninguém precisa saber. Combinado? Assim que seu pagamento for confirmado, você não espera nada. Você já recebe um e-mail, as boas-vindas, o nosso combinado de sigilo e já entra para o primeiro movimento do método. Aula que vai te aliviar de ouvir, onde eu te explico com calma porque a sua vontade travou. Hoje à noite você já tem o que assistir. E na segunda-feira, dia 17 de agosto, a gente começa juntas. É quando entra os nossos encontros ao vivo e o passo a passo, semana a semana, ou seja, o seu acesso é hoje. O nosso caminho junto começa no dia 17. A partir daí são 8 semanas, um passo por vez, na ordem certa. Porque lembra? A ordem é tudo. E olha o tamanho disso na sua rotina. Um encontro comigo por semana, ao vivo, de cerca de 1 hora. E se você não puder na hora, não se preocupa, fica gravado para assistir em sigilo. E as práticas do dia a dia chegam, isso não é mais uma coisa para você dar conta. Foi desenhado para caber na vida de uma mulher que já carrega a casa inteira. Eu sei disso. Você não precisa dar conta de tudo de uma vez. Cada coisa no seu tempo. E eu ainda quero te dar 2 presentes para você que está aqui comigo. O primeiro eu chamo de como fazer ele perceber sem você virar chata. São 13 frases prontas, uma para cada situação real da sua casa. A conversa da divisão da tarefa sem virar briga. Como explicar a carga que ninguém vê. O que dizer quando ele fica de cara fechada. Já imaginou? Junto vem um mapa da divisão invisível para você enxergar no papel o que está pesando e o que dá para dividir. E uma aula curta minha, explicando como usar cada frase em cada ordem. Porque tem ordem aqui também, viu? Tudo tem ordem. Você não vai precisar improvisar na hora, nem descobrir as palavras no meio da discussão. Elas já vão estar prontas e você usa quando quiser, sem briga e sem depender dele estar de bom humor. O segundo presente, olha o segundo presente, é o Diálogo A2, um mini curso completo que já está pronto sobre como o casal conversa sobre sexo sem peso e sem briga. É um produto que eu vendo por R$ 147 e ele vai junto, sem custo nenhum, mas com uma condição. Eu vou ser honesta sobre ela. Ele abre no final do caminho, não no começo. Porque levar isso para dentro da relação antes de você ter soltado os seus freios é exatamente um erro que a gente passou a aula inteira desfazendo. Cada coisa na sua hora e essa hora chega. Agora deixa eu te mostrar o que cada parte disso valeria. Se você fosse atrás de cada coisa separada por fora, por exemplo, percurso clínico completo com 5 movimentos em 8 semanas. Aula, mapa de freio, áudios guiados e prática, 12 sessões por R$ 250 daria o quê? R$ 3.000. 8 encontros ao vivo semanais com a especialista, mais ou menos 8 vezes de 150 daria o quê? 1.200.
4 plantões de dúvida com resposta clínica anônima, 4 vezes de 150 daria R$ 600. Tudo isso somado dá R$ 4.800. E eu não fiz essa conta no chute. Cada linha aí é o que se paga hoje no mercado. Tabela Nacional de Referência de Honorários coloca uma única sessão em mais de R$ 300. Eu usei 250, que já é abaixo. E repara numa coisa, os 2 presentes que eu te dei não estão nessa conta. Eles não entram no cálculo porque não são o que você está comprando. São o que eu estou te dando. Só que eu não vou cobrar isso. Eu quero que esse caminho seja acessível para você. Se você fosse tratar isso em sessões avulsas, como a terapia sexual, seriam pelo menos aí 6 meses, uns R$ 6.000. E talvez você já invista em terapia há anos e essa área continua exatamente igual. Então não é porque a terapia não presta, é porque essa área precisa de especialista e de sequência. E isso que você recebe aqui, e olha o tanto de coisa que você vai ter o acesso, por um valor que cabe no seu mês. Mesmo menos do que muita coisa que a gente gasta sem nem pensar. São menos de R$ 3,50 por dia. Menos que um café na padaria. Menos em qualquer coisinha que você já compra sem nem pensar. Só para aguentar a semana. Só que o café no mesmo dia acaba. Isso aqui te devolve você mesmo. O método Desejo Próprio vai custar 12 vezes de R$ 103,11, ou seja, R$ 997 à vista. Para você ter uma referência, uma única sessão avulsa com uma terapeuta sexual custa em média R$ 250. 4 sessões em um mês, R$ 1.000. Mais de um método inteiro, no começo ao fim, custa à vista. Você pode pagar no cartão em até 12 vezes, ou à vista no Pix, no débito ou no cartão. E para você entrar sem medo nenhum, deixa eu te explicar como funciona a garantia. É só uma e é simples. Você tem 15 dias de garantia incondicional. E eles não são 15 dias esperando. Você entra hoje, já assiste o primeiro passo hoje e tem 2 semanas inteiras para sentir por dentro se esse caminho é seu. Isso significa que você entra, recebe as boas-vindas, assiste as primeiras aulas, dá os primeiros passos do método e se em qualquer momento desses 15 dias você sentir que não é para você, por qualquer motivo, você aperta o botão e recebe todo o seu dinheiro de volta, sem precisar explicar nada, sem precisar justificar, sem ninguém te perguntar por quê. Do mesmo jeito que você entrou em sigilo, você sai em sigilo. Isso fica só entre nós. 15 dias é tempo de sobra para você entrar, conhecer tudo por dentro e sentir o seu próprio corpo se é o caminho para você. E eu sei que talvez o seu maior medo nem seja dinheiro, é criar esperança de novo e se frustrar de novo. Então eu não vou te pedir para acreditar em mim, eu vou te pedir para testar. 15 dias. O risco dessa aposta é meu, não é seu. Então, você chegou num ponto de virada. Eu sei que a sua vida está cheia de urgência e que você aprendeu a se colocar em último. Mas presta atenção no que os anos fazem. O que nunca vira prioridade, vira frustração permanente. Dentro de você e dentro da relação. E eu preciso te dizer uma coisa sobre o tempo, porque ele engana. Quase nenhuma mulher que eu atendo chegou nessa situação de repente. Chegou um ano de cada vez. E cada ano parecendo igual ao anterior. 3 anos, 5, 10. Ninguém escolheu isso. Só que ninguém interrompeu também. E aqui eu preciso ser direta. Porque essa parte não depende de mim. As inscrições ficam abertas até terça, dia 11.
Depois disso, eu fecho e começo a turma. Isso não é técnica de venda. É que eu não consigo acompanhar quem entra no meio do caminho. E essa turma tem tamanho de gente, não de plataforma. Mas a data não é a sua urgência. A sua urgência é outra. Se essa semana passar igual às outras, o próximo dia 12 chega com você exatamente onde você está hoje. E você já sabe como é um ano desse. Você já viveu vários. E a partir daqui, você tem 3 caminhos. O primeiro, fechar essa aula, voltar à rotina e amanhã à noite ir para a cama torcendo para que ele durma primeiro de novo. Esse caminho parece o mais seguro, porque é conhecido. Mas você sabe que ele não é confortável, ele é só familiar. O segundo é tentar resolver sozinha, na tentativa e erro, e talvez perder mais alguns anos descobrindo no susto por onde começar. E o terceiro é clicar no link agora, entrar comigo e atravessar isso com método, na ordem certa, com a minha mão te segurando do começo ao fim. Você não vai estar sozinha, você vai estar comigo. E para quem decidir agora, eu tenho uma última coisa. Ela não está na oferta. E eu não vou repetir depois. As 10 primeiras mulheres que entrarem hoje ganham uma sessão individual comigo. 50 minutos. Só eu e você, em total sigilo, para olhar o seu caso específico e ajustar o seu caminho dentro do método. Aí vocês me perguntam, por que só 10? Porque isso é a agenda minha de atendimento. Eu não tenho como abrir mais. E aí eu vou falar para vocês, vale a ordem da confirmação da compra na plataforma. Quando as 10 muitas de vocês estão pela mesma queixa, pela mesma dor, pelos mesmos freios. Então, eu vou ler aqui. Como faço para reacender a vontade de ter mais relações com meu marido? Olha isso aqui. Como é que eu faço para reacender o desejo? Lembra que eu falei? Se eu não consigo identificar o que te bloqueia, o que te paralisa, como eu vou te ensinar a ter desejo? Porque o desejo, ele está aí, ele só precisa de espaço. E de espaço, a gente precisa identificar o que aquilo te incomoda. O que faz deixar você frustrada, sozinha, sofrendo? Eu gosto, mas na maioria das vezes me bloqueio devido à falta de interesse dele, de me conquistar, de ter preliminares comigo. Aí vai a questão da falta de comunicação. Se eu não me sentia segura, lembra de minha história? Eu não me sentia segura. Quando eu comecei, eu falava para ele que a situação não estava legal, que precisava melhorar. E aí o que é que eu fiz? Quando eu estudei foi que eu aprendi a conversar com ele. Por quê? Porque eu identifiquei, eu olhei para mim. E aí a conversa melhorou. Percebe? Então, se você não tem segurança para dizer, eu preciso de preliminares, eu gosto desse caminho, eu preciso conhecer meu próprio corpo, para ter segurança para dizer para ele o que é que eu preciso, o que é que eu gosto. É segurança. E segurança vem junto de conhecimento, de conhecer seus limites. Entende? O que acha das fantasias sexuais para melhorar e ter mais desejo na relação? Primeiro a gente precisa entender, eu realmente tenho desejo ou eu estou pensando na fantasia como um acelerador para apimentar a minha relação? Percebe? Que a gente precisa perguntar o que realmente eu quero. Eu quero a fantasia porque está tudo ótimo e eu quero a fantasia só para apimentar? Ou eu estou achando que a fantasia é o que vai reacender meu desejo? Pense aí comigo, se faz sentido. Se depois de falar, olha aí, como é que a gente tira? Identificando os freios. E aí a gente precisa entender quais são esses freios. Porque tirando, aí sim, o acelerador, o carro anda. Vamos lá para mais uma pergunta. De quando isso...
É normal não sentir vontade de ter relação sexual e não ter tesão nem nos homens passando na rua e não gostar de pornografia? Exatamente. Se você não tem vontade, se você não tem desejo, você não vai ter por ninguém, nem pelo seu parceiro, nem por homens bonitos que podem parecer nem assistindo um filme e nada. Porque você primeiro precisa despertar isso em você. Entende? Então, não adianta você acelerar algo que você precisa identificar. Então, percebe que tudo a gente remete na identificação daquilo que passa. E quando a gente não sabe, é difícil. O acelerador não adianta. Boa noite, Ana. Tenho 43 anos, não sinto vontade de fazer sexo quando meu esposo toca em mim. Eu sinto raiva. Tenho que fingir que está tudo bem. Imagine, ela tem 43 anos. Vamos imaginar que ela tem um tempinho aí de um relacionamento longo. Quanto tempo ela vive dessa forma? Fingindo. Porque o corpo, ele já está totalmente se protegendo. E quanto mais ela continua fazendo para poder satisfazer ele, mais ela vai ter raiva. Mais ela vai querer estar distante dele. Eu estou totalmente desestimulada da vida. Não tenho mais alegria em viver, não tenho mais desejo pelo meu marido. Perder a alegria, não tem ânimo para nada. Será que isso é normal depois dos 50? A gente precisa entender que não independe da idade. A gente precisa ser feliz. A gente precisa se encontrar. Então, não ter vontade de nada, a gente precisa entender o que é que eu gostaria, ou seja, de se encontrar. O que eu gostava de fazer que hoje eu não gosto, que eu não faço mais? O que me dava prazer que hoje eu vivo no automático? Falar da intimidade não é fácil. E aí quando a gente não tem essa abertura e que a gente às vezes até tenta profissionais e a gente não consegue falar sobre isso, a gente começa a achar que a gente tem que viver dessa forma. Não é porque eu já estou com 40, já porque eu estou com 50. Então não é a idade. Como dizia meu pai, velho é o mundo. Então a gente não tem que pensar na idade, a gente precisa se reencontrar. O que eu gostava de antes e que hoje eu não faço mais? Então não é normal. Você não precisa viver assim. E eu estarei aqui. No método Desejo Próprio, eu estarei aqui, do seu lado, acompanhando, em 8 semanas. Então, se você chegou aqui, é porque você não quer mais viver dessa forma. Você quer mudar. Você quer mudança. E a mudança precisa vir de você. Melhorar sua autoestima, se sentir segura com você mesma. Entende? Então, estou aqui para te ajudar nesse caminho, nesse movimento. Vamos para outra pergunta. Olá, eu estou totalmente... Esse eu já li. Perdi o sentido de viver para a minha vida. Não tem sentido nenhum, mas eu estou com o coração muito triste. Eu imagino como deve ser frustrante, angustiante, viver isso sozinha. De não poder falar com ninguém sobre isso, de não se sentir à vontade. Por isso que eu fiz de câmera fechada, pedindo para vocês não se identificarem, que aqui é de forma segura, sigilosa. Você não precisa se expor. Vai no seu ritmo. Aqui não tem meta. Aqui não tem onde chegar. É no movimento, é no caminho, é no seu tempo. É com pequenos tempos no seu dia a dia, porque eu sei que a rotina é corrida, mas é aos poucos, no seu tempo. Pense o seguinte, a gente precisa desconstruir aquilo que a gente aprendeu lá atrás com os nossos pais. Que, na verdade, eles não são culpados. Eles ensinaram aquilo que os pais deles ensinaram. E a gente está aqui para desconstruir essa crença de que a gente não pode sentir prazer.
que a gente é mulher de função, que a gente tem que ser gestora da casa. E não precisa ser dessa forma. A gente precisa desconstruir. A gente tem sim direito de sentir, de estar bem no nosso casamento, estar bem com nós mesmas. Antes de amar o outro, a gente precisa se amar. E a gente precisa se encontrar. E é isso que a gente vai caminhar juntas. Você não vai estar sozinha. Estará comigo. Eu vou pegar a sua mão e a gente vai seguir. Que a gente precisa desconstruir. Como iniciar o contato sexual depois de muito tempo sem conexão ou sem aproximação? É exatamente isso. Primeiro você precisa se reencontrar com você mesma, antes do parceiro. Primeiro é como eu contei um pouco da minha história. Para o meu casamento mudar, eu precisei me reencontrar. Perceber aquilo que eu deixei de fazer por mim, que foquei tanto no casamento e me deixei. Então, é preciso você se reconectar primeiro com você, para depois com o parceiro. Amo meu marido, mas na hora do sexo não consigo iniciar. Consegue me ajudar? Consigo. O método do desejo próprio. Ele vai te ajudar. Pense o seguinte, são 12 vezes de R$ 113,11. Já imaginou quanto vale o seu casamento? Quanto vale a relação com você mesma? Já parou para pensar? Essa é a parcela, de repente, de uma pizza. Já parou para pensar? Se você for fazer um acompanhamento de terapia, como eu falei, R$ 250 é uma sessão de 50 minutos. R$ 4.000. 4 sessões, você já paga à vista o método do desejo próprio. E você vai estar comigo. Você estará comigo. O que posso fazer para voltar a ter desejo pelo meu marido? Conseguem perceber que é a mesma queixa, que muitas mulheres estão sofrendo pela mesma coisa? E no meu acompanhamento, no meu método desejo próprio, eu não vou ensinar dicas, eu não vou ensinar técnicas, porque existe uma ordem e a gente precisa identificar. Quando você começa a identificar e a desconstruir, nunca mais você será a mulher que você entrou aqui antes dessa aula. Eu tenho certeza que você não será a mesma mulher. Amo meu marido, mas na hora H não consigo ter intimidade com ele, mesmo que eu esteja com vontade. Algo me bloqueia na hora H. Exatamente. O que acontece quando você está na hora do sexo? O que sua cabeça, quais são os seus pensamentos? O que te bloqueia? O que te paralisa? Porque para seu corpo funcionar, você precisa estar relaxada. Você precisa estar pensando naquilo que realmente você gosta. E se naquele momento você estava com aquela vontadezinha e de repente se perdeu, será que foram as obrigações, a rotina, as cobranças? Consegue perceber? Que a gente precisa identificar aquilo que te atrapalha no decorrer. Tem muitas mulheres que nem chegam, já vão sem vontade, só para manter. Outras até tem uma vontadezinha, mas quando chega no meio, ela perde. E aí não sente prazer. E aí depois fica torcendo para que termine logo. Então é isso. Eu quero falar para vocês que esse é o meu método, o método Desejo Próprio, que eu já acompanho muitas mulheres com anos de estudo. E o nosso carrinho estará aberto até o dia 11/8, certo? Depois que o carrinho fecha, aí eu já começo a turma no dia 17, certo? Lembra que eu falei que existe uma ordem e eu não posso ter uma pessoa entrando no meio.
eu preciso começar a turma certinha, porque aí a gente vai 8 semanas caminhando, tá bom? Aguardo vocês, tenham uma